Ter uma palavra de reflexão para a sua vida. O meu nome é William Severino Barbosa Vaz. Meus irmãos, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Em cima dessa palavra quero trazer uma história de motivação e fé, e que vai além das dimensões que muitas das vezes nós fraquejamos e não usamos ao nosso favor para mudar a nossa história. Um casal tinha um orfanato e quem era o provedor daquele orfanato era o esposo. Esse esposo, ele tratava muito bem da área financeira e também atrás das pessoas que poderiam ajudar, das empresas, de outras instituições, para que ajudasse aquelas crianças que foram abandonadas pelos seus pais, que perderam muitas das vezes os seus pais. E esse orfanato era muito importante, a qual esse orfanato também tinha formado pessoas em faculdade, preparado pessoas para enfrentar o mundo, ou até preparando também para que os pais fossem ali adotar essas crianças e que essas crianças fossem integradas aos pais, a uma nova família, para que pudesse dar continuidade à vida. Então ele era o provedor, mas certo dia esse homem veio a falecer e ficou a sua mulher, ficando assim desamparado. Algumas instituições foram abandonando, alguns empresários que ajudavam também foram tudo abandonando esse orfanato. E essa mulher foi ficando desamparada junto com todas as crianças. Certo dia, eles ficaram sem jantar, porque não tinham o que comer. E imagina, aquele tanto de criança ficou sem jantar, dormiram com fome. Acordaram e não tinha o lanche ali para eles poderem lanchar. E deu ali na hora do almoço. Eles não tinham o que comer, mas mesmo assim, aquela mulher falou para eles: vamos organizar a mesa para o almoço. Forraram, colocaram os pratos, colocaram os talheres. E eles esperaram um pouquinho. Então aquela mulher falou para aquelas crianças: vamos prostrar o nosso joelho diante dessa mesa e vamos orar. E aquela mulher fez uma oração de fé. Fez uma oração de confiança junto com as crianças. E ali ela acreditou que Deus podia prover. Assim como Deus alimentou aquela multidão com pão e peixes. Então, aquela mulher fez uma oração de fé. Terminou a oração e ficou ali aguardando o que Deus poderia fazer. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Então ali, por mais que tinha um embate, que essa mulher ali estava sendo colocada contra a parede, estava sendo provada para ver a sua fé juntamente com aquelas crianças, ela acreditava que Deus poderia prover e ela estava esperando no Senhor. Então naquele exato momento, olha o tanto que é interessante, o seu sobrinho estava subindo no rio, que esse orfanato ali era na beira do rio, estava subindo na canoa, e no exato momento, quando aquela mulher, que era tia desse rapaz, estava orando, aquele rapaz foi impulsionado no seu coração e no seu pensamento de parar o barco na beira do rio, onde tinha um mercado. E ele chegou ali no dono daquela mercearia, daquele mercado, e contou a história dessa mulher, contou que tinha perdido seu esposo, que tinha um orfanato e que o orfanato, muitas pessoas abandonaram ela e não estava ajudando mais. Aí, então, naquele exato momento, aquele homem foi tocado, porque ali o seu sobrinho falou que ela tinha perdido seu esposo, E ali estava passando fome e dificuldade aquelas crianças, e o homem foi comovido e então foi colocando várias compras naquela canoa, verdura, legumes, produto de higiene, encheu a canoa. Então, no exato momento que aquela mulher estava orando,
Deus proviu, Deus agiu. E ela continuou esperando, esperando a providência e a provisão de Deus. Pouco mais, cerca de 1 hora, a canoa encostou ali no porto, perto, ali logo após o orfanato. Então o sobrinho gritou, então aquela mulher desceu juntamente com aquelas crianças, e todos se alegraram, e todos pegaram aquela cesta e levaram para lá, e todos regozijaram, comeram. E fala-se a história que tudo aquilo que foi levado deu para um mês para aquelas crianças se alimentar. Hoje o orfanato não existe, mas fica uma história de fé, uma história de quem acreditou no impossível. Convido você também, eu não sei o que você passa, a dificuldade que você está passando, mas eu convido você a acreditar na provisão de Deus e que você venha esperar no Senhor, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Muito obrigado, fique com Deus. Paz do Senhor Jesus.